Vamos nos acomodando para a gente ganhar tempo. Já são 10h36. Bom dia, a paz do Senhor, para a amada igreja. Todos que estão aqui, que estão participando, participaram da primeira aula, foi no domingo retrasado. Não? Os que vieram domingo retrasado, pegaram uma fichinha, um questionário? Pegaram? Acabou. Não pegou? Então, todo mundo que pegou não veio, então quem não pegou veio, meu Deus do céu. Então, tinha, né? Então, eu vou fazer o seguinte, quando terminar, eu vou pedir a Camila foi lá para dentro, para pegar o nome de vocês e aí ela vai entregar para vocês. Pode ser que de noite, quem vier de noite, a gente deixa ali em cima e vocês peguem. Então, por essa dificuldade que a gente teve, esse questionário aí, por essa dificuldade que a gente está tendo de fazer que todos respondam o questionário, né? Hoje eu iria estar fazendo junto com vocês o resultado. Então, isso não vai acontecer hoje, tá? Eu vou antecipar uma outra aula. E o questionário precisa ser respondido e algumas pessoas tiveram dificuldade para responder. Quem tiver dificuldade para responder, depois me procura, porque aí eu vou precisar explicar pessoalmente. Porque se eu pegar vocês agora para fazer, quem já fez vai falar, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Né? Então, fica desagradável. E os que tiveram dificuldade, que estão com o questionário, me procura, que aí eu dou uma orientação. Embora esteja escrito como é que se responde, quem fez, eu acho que não teve dificuldade. Porque a orientação é o seguinte, quando você pegar, você vai ler a orientação e você vai lendo cada uma das afirmativas. À medida que você for lendo, você vai colocando um número que tem a ver com a legenda que está em cima. Entende? E aí você não pode deixar de responder, não pode ficar um vazio, porque depois você tem que somar. E eu sei que você fez matemática, você sabe, né? Somar. Né? Então não precisa subtrair, é só somar. E aí depois você vai ver que tem que dar 150. Se não deu certo, você faz de novo. E você vai lembrar da professora quando você estava na primeira série, na segunda que você aprendeu adição. Então, mas aí eu oriento depois, ok? Então, quem fez, pode guardar, que na semana que vem eu vou dar esse resultado, ok? Então, quem fez está de parabéns. Então, você não é aquele que guarda dinheiro amassado dentro. Gente, esse meu marido faz eu passar vergonha, né? Mas tudo bem. Ele é assim mesmo. Bom, isso é interessante, né? Vou aproveitar aqui a deixa dele para falar um pouquinho sobre essa questão. No casamento, isso acontece muito. Nós somos diferentes. Se você olhar para a minha família, que ele fica dizendo que a minha mãe só tinha material para fazer 2 e fez 4, ele não fala sempre isso? Já ouviram ele falar isso, né? Porque a gente é tudo tampinha, né? Todo mundo baixinho. Mas existe a característica que é próprio da minha família, né? Então, tem essa questão genética. Se você for ver, na minha casa, a gente, todos, os 4, fala demais, ri por qualquer coisa, e somos os 4, faz a mesma coisa. Eles assim, quando vocês se reúnem, é uma confusão, porque eu não sei quem ri mais. Né? E já do lado da família dele, já é bem diferente, eles são mais introspectivos. Né? Então, aquelas pessoas mais... Assim, eu falei, gente, se vocês fossem da antiguidade, vocês não teriam de maneira alguma entrado no navio para descobrir o Brasil. Vocês teriam ficado lá pintando lá a igreja. Entendeu? Porque é bem característica deles, assim, meio introspectivo. Não é muito aventureiro. Porque você sabe que o pessoal que entrava no navio para fazer as descobertas, eles eram tudo aventureiros, né? E os que eram mais introspectivos, eles ficavam lá pintando lá a igreja, né? Então, isso é muito interessante, porque isso é perfil de personalidade que tem a ver com a nossa genética. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, e ele deu ali uma deixa. Então, vamos lá. Conhecendo a mim mesmo. Realmente, o que o pastor falou faz todo sentido. Quanto mais você se conhece, você conhece as suas características que são genéticas, quanto mais você tem o autoconhecimento, mais você entende da sua necessidade. Lembrando que não existe personalidade ideal.
tá? Existem pontos fortes e pontos fracos. Nós só precisamos nos conhecer para saber aquilo que é fraco, eu preciso estar atento para não cometer erros. E aquilo que é o meu ponto forte, deixa rolar, né? Então, por exemplo, eu tenho facilidade em falar com todo mundo. Para mim, isso é a coisa mais fácil. Eu não preciso me esforçar para fazer isso. Mas eu sei que eu tenho uma herança que é da minha mãe. Quando eu saio junto com a minha mãe, que a gente vai na rua lá, todo mundo fica para lá, oi, dona Neinha, todo mundo conhece, né? Então, isso é característica nossa. A gente não tem dificuldade. Aí, às vezes, a gente fala, Rose, você podia ser política. Porque você fala com todo mundo te conhece. Na rua é a mesma coisa, todo mundo sabe onde eu moro. Então, ele já não é assim. Esse já não é, a característica dele não é assim, entendeu? Então, mas isso é o quê? Isso tem a ver com a minha genética, né? Que é próprio da minha família. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende da nossa fragilidade e o quanto nós somos dependentes de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Então, para saber sobre autoconhecimento, eu queria primeiro definir três coisas que normalmente a gente faz confusão: personalidade, temperamento e caráter. A gente não faz confusão com isso? A gente quer saber o que é personalidade, o que é temperamento, o que é caráter, né? Então, eu vou dizer para vocês, de maneira bem simples, o que é personalidade, temperamento e caráter. Por quê? Porque são distintos, mas são interligados. Entendeu? Existe distinção, mas estão interligados. Não funciona um sem o outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre temperamento, tá? O que é temperamento? Então, temperamento, ele tem um componente psíquico, tem a ver com a nossa psique, tá? A palavra psique, ela tem uma origem em alma, tá? Então, tem a ver com a nossa psique. O nosso temperamento ele é inato, ou seja, já veio carimbado na gente, tá? E é geneticamente herdado. Então, temperamento é herdado. Então, geneticamente, você tem o seu temperamento que vai lembrar ou o papai, ou a mamãe, ou a vovó, ou o vovô, né? E às vezes a gente, quando era criança, fala assim, nossa, pai é igualzinho o pai. Ih, igualzinho a mãe. Quantos já ouviram isso? Ih, mas parece com a mãe do jeito. Eu falo isso para minha neta. Eu falo para minha neta e falo para o meu genro assim, olha, por fora ela parece contigo, mas por dentro é a mãe todinha, hein? É brabinha. Aí ele fica, é mesmo, só que eu falei, já está ali, ó, carimbado, já está com rótulo. É o temperamento, a gente percebe o temperamento desde bebê, gente. Bebê já dá sinais do temperamento. A gente percebe direitinho. A gente olha para aquela coisinha linda e maravilhosa e fala, gente, mas é igualzinho a mãe ou é igualzinho o pai. Então, isso é o temperamento. Aí você já vai identificar o seu temperamento. E aí, vamos lá, continuando, não acabou, tá? Essa é a parte do temperamento. É genético, é inato. Puxa alguém da família. E é interessante que você vê isso, às vezes, até na questão da nacionalidade. Por exemplo, eu vou usar aqui um país que tem a ver com a minha genética, tá? Que é italiano. A minha avó nasceu no Brasil, mas os pais italianos, né? O meu bisavô era italiano. Então, essa coisa de ficar falando assim, que mexe muito com a mão, né? Então, o italiano tem muito isso. E tem uma genética bem forte, que é do lado do meu pai, né? Que fala muito gesticulando. E aí você vai ver a característica do temperamento dentro de uma nacionalidade. Por exemplo, nós brasileiros, nós somos reconhecidos fora como um povo muito agradável. E isso é verdade. Quem sai de algum lugar e vem para o Brasil é muito bem recebido. Isso já não é visto fora do Brasil. Possivelmente assim, nos países da Europa. Eles não são calorosos igual a gente. Eles não recebem bem igual a gente. Então, por exemplo, aqui na igreja, nós recebemos no ano... Que ano foi aquele? Eu acho que foi 2014, não me lembro, mas eu acho que é isso. Nós recebemos missionários, eram jovens, né, americanos, aí tinha americano, tinha da Austrália, e eles amaram a igreja.
Eles diziam assim, e era chato porque eu não sei falar inglês, eu queria falar, não conseguia falar, eu tinha que ficar pegando alguém para ficar traduzindo, né? Mas eles disseram, nunca fomos tão bem recebidos. Isso é característica do brasileiro. Agora, imagina, brasileiro crente. É tudo de bom, gente. Né? O brasileiro crente, ele fica melhor ainda. E aí, a gente tem que perceber isso. Isso tem a ver o quê? Com o temperamento, que acaba sendo algo que fica dentro de uma nação. Então, essa é a nossa característica. Temperamento é isso. Deu para entender? Ok? Vamos falar um pouquinho de caráter. Deixa eu dar uma golada aqui nessa água. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo. A nossa característica bem peculiar, tá? A nossa reação e a nossa ação. São características que foram aprendidas, diferente do temperamento, lembra? O temperamento ele é inato, herdado geneticamente. Agora, o caráter, ele tem a ver com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e que pode determinar o caminho da pessoa. O caráter da pessoa pode determinar a vida dela, entendeu? Isso é aprendido no meio, no convívio. Isso é caráter, tá? Então, o caráter da pessoa pode ser um caráter de uma boa índole ou de uma má índole. Isso depende da maneira como ela foi educada, do modelo que ela teve. Qual é o modelo básico? É dentro de casa. É pai, é mãe, é o ambiente onde ela vive na vizinhança, é a igreja, né? É a escola. Então, o caráter, ele é aprendido. A gente observa e a gente copia. Então, isso, gente, é muito definido exatamente na infância. Você vê a criança reproduzindo o que ela vê em casa. Ela fala o que ela vê em casa. Ela se comporta da maneira como ela vê o modelo que tem em casa, que é o pai e a mãe. Tá? Então, isso é o caráter. E, às vezes, a gente olha e a criança está reproduzindo exatamente o que ela viu em casa. Então, é difícil quando a pessoa ela quer ensinar para a criança, enquanto a criança ela tem um modelo que não condiz com aquilo que ela está sendo ensinada. Né? A criança ela aprende por modelagem. Não adianta dizer para ela faz se ela não vê você fazendo. Ela precisa ver primeiro o exemplo para que depois, de fato, ela tenha aquele mesmo comportamento. Ou o comportamento ele é um comportamento adequado ou inadequado, tá? Então, o caráter ele é totalmente moldado, tá? Moldado. Então, é uma massinha que você vai fazendo uma modelagem. Isso é altamente preocupante. Falando em caráter, vamos pensar no âmbito mais amplo. Pensa no âmbito de uma sociedade, onde tem indivíduos que é mau caráter. Imagina essa sociedade. Imagina esse grupo. E aí as pessoas vêm e dizem, não, tadinho, é vítima da sociedade. Né? O caráter, olha o caráter. Não é porque a pessoa ela mora num local onde ela não é favorecida que ela precisa ter um caráter corrompido. Né? Não é por isso. Não vamos justificar a pessoa que tem um caráter que não é um caráter realmente agradável. Agora, tem solução para isso. Vamos para a Bíblia? O caráter de Cristo precisa ser formado em nós, não é isso? Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Então, não existe para nós uma justificativa que era muito comum, que a gente ouvia, e vou dizer para vocês que eu cantava na década de 70, que era a Gabriela. Eu nasci assim, né? E vou viver assim, vou ser sempre assim. Gabriela, lembra disso? Né? Se tu era criança crente, tu estava escutando música do mundo, né? Eu não estava na igreja, não. Então, a Gabriela, ela veio passar, e vem interessante que vem para ratificar um negócio que é errado, né? Então, esse é o meu jeito. Você vai ter que lidar com o meu jeito. Espera aí. Se isso está vinculado
principalmente com o seu caráter e que vai atingir também a sua personalidade como um todo. E se você nasceu de novo, agora o parênteses está aberto para quem nasceu de novo, tá? Quem tem certeza da sua salvação, que nasceu da água e nasceu do Espírito, naquela conversinha que Jesus teve com Nicodemos, né? Ô bate-papo legal, eu me amarro naquele bate-papo. São 2 bate-papos que eu gosto na Bíblia, 2 especificamente. A conversa de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana. Ô bate-papo. Maravilhoso, né? Então, o novo nascimento já vai mexer com o nosso caráter. É isso? Mexe com o nosso caráter. Aquele que roubava, não roube mais. Não é isso? Aquele que mentia, não minta mais. Então, vai botar o vínculo do velho homem e vai dizer como é a nova criação. Mexe com a base, mexe com o caráter. Então, se essa pessoa não teve uma boa influência, o caráter dela é totalmente corrompido, mesmo que ela tenha tido uma boa influência, um bom modelo, ela também precisa ser salva, não é? Deixa eu explicar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui para a igreja, vocês sabem que eu não nasci no lar cristão, né? Quando eu fui para a igreja, eu passei uma época na igreja universal, mas não me batizei, e logo fui para a igreja presbiteriana. E aí, chegando na igreja presbiteriana, eu vi os crentes, né? E achava, gente, eu tenho que ser igual os crentes, né? Então, vamos lá. Então, os crentes é desse jeito. E eu aprendi muito sobre dar bom testemunho. Mas eu não sei dizer para você, de fato, o momento que eu me converti. Porque foi isso tudo tão sutil. Só que eu entendi, ao longo da minha caminhada na igreja, acerca do novo nascimento. Mas eu não sei dizer para você quando foi que eu nasci de novo, mas eu sei que eu nasci de novo. E aí, quando você não nasce no lar cristão, até você entender a palavra, você precisa ser discipulada, né? E aí, à medida que eu ia entendendo a Escritura, é que eu fui, de fato, entender o que era a conversão, mas eu tive dificuldade, porque eu achava que eu era muito boazinha. Olha, eu achava, gente, eu sou legal, eu sou boazinha. Minha mãe sempre diz que eu sou boazinha. Né? A minha mãe realmente dizia isso e eu não ganhava, não tinha aquela coisa de minha mãe ficar recebendo bilhete da escola, que eu bati no coleguinha e que você precisa comparecer na escola. Não tinha esse negócio. Eu, na época que eu fui para a igreja, eu era adolescente. Eu falei, gente, não tem, eu acho que eu sou gente boa. Olha que problema, para entender de fato o plano da salvação, porque eu achava que eu quase que não tinha pecado. Olha que problema, né? Olha que problema sério. Por quê? Porque eu não ouvia ninguém ficar reclamando de mim. Então, minha mãe falava para fazer uma coisa, eu fazia. Né? Chegava na hora certa, fazia os negócios direitinho, fui para a igreja sem minha mãe mandar. Porque, normalmente, os pais é que mandam a criança para a igreja. Né? Eu fui para a igreja, minha mãe nunca mandou ir para a igreja. Sequer orou por mim para eu me converter. E eu que fui. Né? Pelo contrário, foi a gente que trouxe os pais. Então, eu tive dificuldade de entender que eu era pecadora. E aí, para entender isso... E lá, dar de cara com Davi falando, eu nasci na iniquidade, e pecado me concebeu, minha mãe falou, agora eu entendi, quer dizer que eu já nasci carimbada com pecado. Então, eu tive dificuldade disso, mas não importa se a pessoa era mais ou menos boazinha ou se ela é totalmente perversa, ela precisa nascer de novo. Né? Uma vez que ela nasce de novo, ela vai ter agora o quê? O caráter de Cristo que vai sendo formado nela. Então, esse é o processo da nossa santificação. Enquanto eu estiver aqui nesse corpo, eu peco. Né? E eu preciso me arrepender e ter uma vida separada e santificada. Então, aí, para quem nasceu de novo, vai entender o que eu estou falando. Gálatas 12, 19b, vai dizer exatamente isso. Até ser Cristo formado em vós. Tá? Se você quiser anotar, depois você lê na sua casa. Até ser Cristo formado em vós. Essa formação dá a ideia de continuidade. Só para na hora que você fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. Enquanto você estiver aqui nesse corpo, o caráter de Cristo tem que ser formado em nós. Ok? Então, somos o bom perfume de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você é o bom perfume de Cristo? Enquanto aqueles que não nasceram de novo também têm um cheiro,
mas é cheiro de morte, não é cheiro de vida. O seu cheiro é cheiro de vida. Você passa num lugar que tem flores, que tem verde, aí depois que choveu, aquele cheiro não é agradável? Não é? É um cheiro gostoso. Eu, por exemplo, quando eu passo em um lugar que tem muito verde, eu fico deslumbrada. Eu amo ficar vendo montanha. Coisa verde assim, eu amo. Ainda mais aquela montanha que parece um brócolis, de tanta árvore que tem. Né? Aquele cheiro é maravilhoso. Agora, eu fico muito triste quando eu passo em um lugar que só tem asfalto e um monte de prédio. Né? Asfalto e prédio. Eu falo, ai, gente, não tem cheiro. Não tem cheiro. É cheiro de construção humana. Mas o cheiro das coisas que Deus fez é um perfume totalmente diferenciado. E eu vou perguntar para vocês, você prefere ficar perto de cheiro bom ou de cheiro ruim? Cheiro agradável. Qual é a cara que você faz quando você passa perto de um lugar que está fedendo? Né? Você bota a mão no nariz, dá ânsia de vômito, não dá? Agora, quando você passa num lugar que tem um cheiro bom, aí você faz assim, ai, que cheiro agradável. Você precisa ser esse perfume. Aonde você passa, as pessoas falam, nossa, que cheiro bom. Que agradável ficar perto de você, mas não é por causa de você, não é por causa do seu caráter, é porque o seu caráter foi moldado em Cristo. Agora, sendo uma nova criatura, você tem o bom perfume de Cristo. E os seus vizinhos gostam de ser seus vizinhos. E os seus vizinhos pedem ajuda para você quando a coisa está ruim. E os seus vizinhos lembram de você quando você está indo para a igreja e fala, você vai, ora por mim. Né? Ah, vai na igreja, ora por mim. E aí você aproveita aquele papelzinho para dizer, bota seus pedidos de oração aqui. O meu marido montou um kit. Ganhou aqui, que teve a programação de empreendedores, e aí foi sorteado aqui um brinde que deram, que é comida para cachorrinho. Né? Foi o pastor. Cadê ele? Ele que deu. Aí, lá em casa, nós não temos cachorro. Mas o vizinho tem. O Júnior já montou o kit. Olha, Rose, é contigo mesmo. Porque eu que sou a falante, né? Então, é contigo mesmo. Aí montou o kit. Tem lá a comidinha do cachorro. E aí tem aquele livrinho... como é o nome do livrinho, gente? Aquele do Billy Graham. Um livrinho do Billy Graham. E tem o papelzinho de pedido de oração. Mas ele já disse o que eu tenho que falar. Mas se vai ser do jeito que ele falou, não sei. Vai ter que ser do meu jeito, né? Ele falou, Rose, olha só, a Jaqueline é a vizinha da frente. Eu vejo que tu fala com ela toda hora. Realmente, eu falo. Ela fala, Rose, cadê a netinha? Aí eu vou, levo a netinha para ela ver. Ah, que bonitinha, não sei o que. Ela fala, é a Jaqueline. E a gente ora pela Jaqueline. É vizinha da frente. Então, está aqui. Ela tem cachorro? Tem. Então, ela vai receber a comidinha para o cachorro. E você vai levar, já está lá. Ele montou o que está lá no meu quarto, o kit montado. Ele acabou de montar o kit ontem. Agora eu tenho que fazer isso essa semana. Entendeu? E me ajudem em oração, Jaqueline é o nome dela, da vizinha. Gente, então, o que acontece? A gente precisa usar de meios para alcançar o perdido. Quer ver uma outra coisa? Eu vou abrir um parênteses aqui. O nosso caráter em Cristo nos torna pessoas melhores. E quando você se torna pessoas melhores, você se preocupa com pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. É ou não é verdade? Essa semana eu fui num sepultamento da filha de uma grande amiga minha. Essa minha amiga ela já partiu também. E essa menina, eu vi bebê, né? Bebezinho, era um bebê lindo, eu falava que era bebê Johnson. Bebê Johnson, aquele bebê com os olhos azuis assim, era esse bebê. E ela não era cristã, e uns 3 anos atrás ela adoeceu com câncer. E eu fui à casa dela, orei com ela, e falei de Jesus para ela, e ela falou, eu vou me decidir por Jesus sim, chegou a hora. E aí, depois de um tempo, eu me distanciei, porque a vida da gente é tão corrida, né? E aí, quando foi esse ano, a irmã dela fez contato comigo e falou assim, Rose, a Karina está muito mal. O câncer voltou. E aí eu comecei a fazer contato com ela de novo e eu disse para ela, você está firme com Jesus? Ela se batizou? Ela falou, estou.
Eu falei, então nós vamos orar. E aí eu usava um tempo para conversar com ela, né? Pelo WhatsApp, tudo era pelo WhatsApp. Orava com ela, mandava a palavra para ela, discipulava ela meio que à distância, né? E aí eu tive a convicção, a certeza de que ela estava salva. E quando foi anteontem, ela veio a óbito. E aí eu acordei com essa notícia, né? Acordei, eu peguei o celular e vi aquela coisa de horário de sepultamento, não sei mais o que, aí eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, ela era gêmea. Deve ser muito triste, né? Você perder irmão, ainda mais gêmeo, né? E a irmã gêmea estava lá. A irmã gêmea já era cristã já há bastante tempo. Eu abracei ela e falei para ela, você foi uma irmã maravilhosa. E ela sempre falava isso para mim, a que faleceu. Ai de mim se não fosse a minha irmã. E aí, todo mundo chorando, chorando. E eu falei, gente, alguém tem que me dar uma oportunidade aqui, né? Eu não sou crente da Assembleia de Deus, não, mas eu gosto de oportunidade. Aí eu falei, e cemitério é bom, né? Aí tá, claro que eu estava muito emocionada, chorei muito. Aí o pastor trouxe uma palavra muito boa, o pastor da igreja de Tingui, da presbiteriana de Tingui. Aí depois teve um outro pastor, que é de outra presbiteriana, mas eu não me lembro qual era, acho que é Santa Margarida, que eles moram lá para Campo Grande, né? Aí eu fiz assim. Aí ele, tá, pegou, passou a palavra para mim, né? Eu falei, eu tenho que falar de Jesus, eu não posso, né? E aí eu aproveitei a oportunidade. E aí tinha muita gente da família, muitas pessoas ali, o pai dela não é convertido, ela tinha ali 10 irmãos do pai dela, um negócio assim doido, né? Muita gente. E aí eu falei, eu preciso, né? Eu fui e falei, olha, vocês estão vendo a Karina aqui, mas a Karina não está mais aqui. Vocês estão vendo o corpo. A Karina já está com o Senhor. E aí, é óbvio que eu precisei a oportunidade, né, para poder falar de Jesus. Aí, quando terminou, um tio dela veio, falou comigo, me abraçou. Eu falei, e aí, você já tem Jesus? Ele, eu tenho Jesus porque eu vou à igreja. Eu falei, tá, isso não significa muita coisa, né? Mas... Aí ele falou assim, não, mas quer ver? Vocês ficam falando de Bíblia. É porque sabe que a gente é crente, né? Aí eu falei, tá, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele, mas tem um texto lá, eu vou falar para você, você pensa que eu não leio Bíblia? Eu falei, não estou pensando isso. É porque ele era católico, né? Aí eu falei, não é isso que eu estou falando, eu só quero saber o seguinte, se Jesus voltar agora, aí ele, tem um negócio desse? Aí eu falei, tem, e Jesus vai voltar. Esses negócios eu não sei direito, não. Eu falei, então você precisa saber. E aí, eu ainda fui de carona com ele. Né? E ele do meu lado, aí eu falei assim, olha, na hora que eu desci do carro, olha só, para pensar, hein? Você precisa tomar uma decisão. Ele, tá, já aceite, já falou esses negócios. Então, a pessoa, às vezes, ela não recebe com muita alegria, porque ela acha que você está querendo me converter à igreja dos crentes. Não é isso. Se eles entendessem que não é a igreja dos crentes, que é a eternidade dele que está ali, né? Está sendo medida, né? Eles iriam entender. Mas, quando você tem o caráter de Cristo, você se preocupa quando as pessoas partem sem Cristo. E você se preocupa com alguém da sua casa que ainda não nasceu de novo. Você fica assim, não, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa ter Jesus. Né? Então, isso tem a ver com o caráter de Cristo, porque você é o bom perfume de Cristo. E aí, olha o que foi que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 2,5. Ele disse para nós que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. O que nós aprendemos acerca do caráter de Cristo? Ele foi obediente. Obediência faz parte do caráter do cristão. Mas eu não gosto de obedecer, não gosto de seguir regras, não gosto de leis, eu gosto de fazer do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus deixou na sua palavra. Mas eu não gosto de fazer assim. O que você gosta tem que estar debaixo da autoridade de Jesus. E isso é em todas as áreas da nossa vida. É como esposa, marido, mãe, pai, empregado. É como cidadão brasileiro. Porque antes de você ser cidadão brasileiro, você é cidadão do reino dos céus. Amém? A sua pátria é a pátria
celestial. Você está aqui de passagem. Você, como cidadão brasileiro, é por um tempo. Né? Eu não sei que dia que a gente vai partir. Eu não sei. Mas a pátria celestial, ela é eterna. E você tem uma identidade de Cristo. Além da sua identidade que você tem aí, da sua carteira de identidade, né, do seu passaporte, seja lá qual for o documento, você tem uma identidade em Cristo e foi carimbada com sangue. Né? A nossa identidade, a gente troca de identidade, a gente perde, eu já perdi identidade tantas vezes. Encontro elas. Ela é uma. O meu marido fica doido comigo. Da última vez eu perdi a identidade. A gente foi visitar a irmã dele. E aí, eu não sei, eu abri a bolsa e a identidade caiu, eu não vi. Quando a gente estava voltando, eu falei, minha identidade. Perdi a identidade. Aí ele, vamos procurar. Aí ficamos procurando, e procura daqui, e entra dali, porque eu falei, caiu aqui no shopping. Era no Downtown. Aí ficamos procurando nada de achar. Vamos embora, sua identidade, perdi a identidade, vamos embora. Aí, passou um tempo, eu já ia mandar fazer outra, né? Falei, ai, gente, a foto da minha identidade estava tão boa, vou ter que tirar outra foto. Né? Aí, já ia começar a tirar outra identidade, aí daqui a pouco aparece para mim no meu WhatsApp. Eu sou fulana de tal, eu achei a sua identidade. Aí mudou a foto da minha identidade. Aí, a mulher morava lá em Copacabana, lá fui eu para Copacabana buscar a identidade. Oportunidade para evangelizar. A moça não apareceu, mas eu mandei para ela depois no WhatsApp, né? Porque óbvio, ela não ia aparecer, ela deixou na portaria. Então, aí a minha identidade foi encontrada, mas não foi a primeira vez, que eu já tinha perdido a identidade outras vezes. Então, por isso que meu marido fala que, nossa, mas é muito displicente com as coisas, mas deixa o negócio quieto. Então, mas aí Deus é tão misericordioso que ele sabe assim, vai lá, minha filha, perder a identidade, vou mandar alguém achar a identidade dela. E achei, eu acho sempre a identidade. Outra vez eu perdi, foi o cartão de crédito, olha que maluquice. Ele ficou doido comigo. O cartão de crédito. Eu falei, mas eu acho que está aqui em casa. Ele, vou dar logo baixa desse cartão. Aí, estava em casa o cartão. Falei, viu, achei. Estava em casa. Ai, ai. Ele fala assim para mim sempre, eu não vou ficar aqui para sempre. Falei, quem disse que tu vai na minha frente? Ele, claro que eu vou. Falei, não vai, porque eu não vou deixar. Eu não vou estar aqui para sempre, porque ele é extremamente organizado. Isso que vocês estão ouvindo é realmente pasta para tudo. Tem pasta, tudo organizado. Rosa, essa aqui é a pasta. Ó. Se eu morrer, eu falei, ai, meu Deus, você está aqui, o negócio todo. Ai, Jesus, está tudo lá na pasta. Então, extremamente organizado, e eu sou a bagunceira. Toda vez que some alguma coisa, a chave. Rosa, a minha chave sumiu. O que você vê com a minha chave? Eu falei, eu não peguei sua chave. A minha chave está aqui, pega a minha. Ele, não, eu quero a minha chave. Eu falei, não sei onde está a sua chave. Está perdida a chave dele. Ele disse que fui eu que perdi a chave dele. Bom, essas são as características. Mas Jesus é tão misericordioso que, apesar de Rosilene Reis de Almeida ser desorganizada, ele consegue organizar a minha vida. Graças a Deus por ele. Então, gente, ainda na palavra do Senhor, em João 13, 15, aí isso eu queria que vocês abrissem. João 13. Deixa eu botar o óculos aqui. João 13, 15. Gente, meu tempo. Eu já passei o tempo. Jesus. Eu vou ler só esse texto, aí eu vou acabar, tá? Vamos lá. Jesus. Vamos lá. João 13. Acharam? Vamos ler a partir do 12. Uma lição de humildade. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que os enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão
levou contra mim o seu calcanhar. Bom, aqui está falando do traidor, né? Esse modelo aqui de Cristo é um modelo para nós. Ele, sendo o Senhor, ele se humilhou. Nós, sendo servos, temos o exemplo de Cristo. Servir um ao outro. Se tem motivo de arrependimento, devemos nos arrepender e pedir perdão. Sabe o que é interessante? Às vezes nós reconhecemos a nossa falha, o nosso erro, mas não nos retratamos com aquele que foi ofendido. A gente pede perdão para Deus, né? Deus, me perdoa, eu fiz isso, mas a outra pessoa não está sabendo disso. A pessoa que foi ofendida está só entre você e Deus. Mas é necessário que aquela pessoa que foi o alvo da ofensa também saiba que você a perdoou. E isso, quando acontece o perdão, existe a cura para a alma, a cura para as emoções. Tudo isso está vinculado com a nossa personalidade. Então, nós temos o bom exemplo, que é Cristo. Precisamos nos tornar como Cristo. Ele deixou para nós o exemplo. Se existe o modelo, e ele é perfeito, porque se antes nós fomos forjados no nosso caráter pelo modelo que nós tínhamos, que eram nossos pais, eram professores, agora nós temos um modelo excelente, Cristo. Jesus é o nosso modelo supremo. Precisamos usar disso que a gente faz o tempo todo, copia e cola, sabe? Esse negócio de aprender a copiar e colar é maneiro. Eu, quando estou lá, eu copio e colo para lá, copio e cola Jesus. Né? Copia e cola Jesus. Por quê? Porque ele é o modelo excelente. Jesus é perfeito. Não há variação. Se eu quero saber o que eu devo fazer, o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus responderia a essa questão que eu estou aqui com o celular na mão para responder? Tem tempo. Né? Quando a gente fala, a gente não tem muito tempo, mas quando a gente está com o celular na mão, mandando mensagem, áudio ou digitando, a gente percebe, quando a pessoa está digitando, o tom de voz da pessoa, né? Você sabe que letras garrafais é para dizer que ela está gritando? Então, a gente percebe. E quando você conhece a pessoa, ela manda uma mensagem para você e você escuta a voz da pessoa no teu ouvido, não escuta? Não é assim? Aquela vozinha no teu ouvido. Então, quando a gente está com o celular na mão para responder alguém, tem tempo para parar para pensar. O que Jesus responderia a essa pessoa? Eu sou serva dele, vou falar o que ele falaria, do jeito dele. Aí pede para ele, Senhor, me dá sabedoria. Usa a minha mãozinha aqui para digitar. Usa primeiro a minha cabeça, a minha mente, para poder eu digitar o que o Senhor falaria para essa pessoa. Então, a gente precisa internalizar isso. Agora, eu posso dizer para você, eu, o pastor, os líderes, não alcançamos isso. A gente está no processo. Todos nós estamos no processo. Uns um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas às vezes quem está atrás pode passar quem está na frente. A gente só precisa ter compromisso com essa palavra. Amém? Quanto mais da palavra, melhor você se torna. Menos da palavra, você fica ruinzinho para dedéu, igual você era antes. É por isso que o diabo não gosta quando você lê a Bíblia. Ele fica chateado. Você fala para ele, eu vou deixar você com muita raiva. Eu vou pegar a Bíblia e vou ler a Bíblia. Ele fica furioso. Aí ele fala assim, você tem que lavar a louça, para de ler a Bíblia. Ele fala isso para você? Olha como é que está a tua pia, cheia de louça para lavar, roupa para botar na máquina. E aí você fica lendo a Bíblia, perdendo tempo. Fica lendo Bíblia, não. Vai botar a máquina para trabalhar, a roupa para secar, e tira a roupa da corda e vai passar a roupa. Não, vai olhar o seu celular. Vê lá se estou falando de você. Pega o teu Instagram, vai lá no Instagram. Vê TikTok. Fica vendo TikTok. Perde seu tempo no TikTok. Para que você fica lendo Bíblia? Não lê Bíblia. Ai, ainda inventaram Bíblia no celular. Deixa o celular para lá, não fica lendo. Quem foi esse homem que mandou botar a Bíblia no celular? Vocês têm o aplicativo da Bíblia? É maravilhoso, né? Então, gente, pare o tempo que você tiver. Priorize a palavra de Deus, porque os dias são maus. Para pensar. Pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse na sua mão.
Pessoas deram a sua vida para traduzir a Bíblia e morreram. Pessoas andavam, e tem pessoas fazendo isso agora lá na Coreia do Norte, né? E aí você tem Bíblia na sua casa e às vezes você prioriza outras coisas e você não lê a Bíblia e não pratica, porque o seu caráter precisa de prática da palavra. Amém? Eu não concluí, mas vamos ficar por aqui, tá? Eu nem falei da personalidade, vai ficar para outra semana, tá bom? Porque a personalidade fecha tudo isso, tá? A personalidade, ela inclui caráter e temperamento. Aí forma a personalidade, ok? Essa é a colinha para vocês para a semana que vem. E aí a gente vai... Camila, precisa chegar... Ah, aqui. A Camila é... Nossa. Guinaldo, cadê Guinaldo? Olha só. Quem está sem o formulário, pega aqui com a Camila, tá? Camila vai entregar. Ok? E aí você vai preencher, leia com atenção. Se tiver dificuldade, fala comigo. Pode mandar mensagem para mim até no WhatsApp, tá? Tá bom? Mas eu acredito que vocês vão ter dificuldade. E aí, se o coleguinha souber, pode ensinar para o outro coleguinha, tá? O coleguinha ensina para o outro coleguinha, porque não é difícil. Ok, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar? Continua com a mão para o alto, mão para o alto. Vamos orar para terminar? Obrigada pela paciência de vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque tudo o Senhor nos dá a direção. Obrigada, Senhor Deus, pela personalidade que o Senhor nos deu, pelo caráter que está sendo moldado pela Tua palavra e pelo temperamento que herdamos, mas que o Senhor nos ajusta, o Senhor nos ensina como devemos ser, de acordo com a Tua vontade, através da Tua palavra. Por isso, nós já te agradecemos, na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Precisa de mais?